Pegando já esse caminho que a gente está abordando aqui, o cara tem habilidades técnicas, comportamentais, a gente deixou muito claro que acha interessante essa parte também de graduação, de pós-graduação. Como é que essa pessoa ela pode ser bem-sucedida em entrevista de emprego? E aí eu chamo a atenção até para o fato de que recentemente saiu na mídia que os jovens estão levando os pais na entrevista de emprego. Eu fiz esse post. E eu fico pensando, cara, se o pai vem com o jovem, isso já é um detrator gigantesco, na minha opinião, pelo menos. Olha, só deixa eu falar, isso não é fake news. Eu vi assim, eu também fiz esse post, mas antes eu fui pesquisar, é verdade. Né? É uma tese nos Estados Unidos, inclusive consagrada por feedback de profissionais de RH, que falam, não, deixei a mãe na porta de fora. Gente, mas isso está acontecendo só lá ou aqui também? Não, aqui. Nesse elemento aqui... você é craque. Puxa, essa eu posso dizer o que não falta história. Daria um podcast. Tristeza. Desde trazer pai e mãe, e obviamente a gente convida eles para ficarem do lado de fora, como também já tive candidatos... Você não entre. Já tive candidato que trouxe a esposa junto. Ah, claro. Porque a esposa conhece tanto da vida dele que vai que ele esquece alguma coisa e a esposa poderia contribuir. Mas enfim, isso dá tema para um podcast do que não deveria. Mas respondendo a tua pergunta, como ir melhor numa entrevista, já que a gente falou de vendedor, eu vou trazer essa analogia. Existe o vendedor que a gente normalmente não gosta, que é aquele vendedor que não pergunta o que a gente precisa, sai abrindo o portfólio de produtos e serviços, esfregando na tua cara e fala, escolhe o que você precisa. A maior parte das pessoas, na hora que vai para uma entrevista, faz exatamente esse caminho. Deixa eu sair mostrando o que eu tenho. Que vendedor que a gente gosta? O vendedor que entende o meu problema e a partir daí oferece o que eu preciso. É exatamente assim que a gente deveria ir na sala de entrevista. Eu entendo ao máximo o momento que a empresa está vivendo, o que ela faz, e a partir daí eu seleciono o conhecimento, experiência, habilidades que eu tenho, para na entrevista é aí onde vai estar a ênfase, aonde vai estar o foco. Então, se a gente tiver isso no radar, vai ajudar muito. Insight de ouro, cara. Insight de ouro. E vamos voltando no vendedor, né, fazendo alusão, é assim, eu tenho que entender, tem vendedor que quer bater a sua meta só, né? Que vale mais do que tudo. Não. Eu tenho que bater a minha meta entregando valor para aquele cara ali. Né? Então, a partir do momento que eu entendo a demanda dele, eu vou atingir minha meta criando valor para aquela figura. É a mesma coisa. Né? Eu tenho que ter um entendimento do contexto, entendendo que se eu fizer uma abordagem que entregue esse contexto, eu vou sair vitorioso. E tem um outro elemento que eu acho importante. As pessoas me perguntam, puxa, Basa, o que eu falo na entrevista para ser contratado? De preferência, fala a verdade. Porque a pior coisa é você ser contratado por algo que você não é, que você quis parecer, e depois a expectativa é que você continue sendo daquele jeito. E aí vai dar errado dentro dessa dinâmica. E a partir daí, tome muito cuidado o quanto você está buscando também selecionar a empresa. Porque quanto mais passivo você for, maior a chance de você ter menos oportunidades, logo as empresas estão te escolhendo. Uma entrevista de emprego deveria ser uma via de mão dupla, que você também pergunta sobre a empresa para ver se aquilo faz sentido para você. É claro que tem gente que eventualmente aqui está nos escutando, que está numa situação desafiadora, desempregado, a situação financeira impactante, e aí você tem menos poder de escolha. Vamos reconhecer também esse tipo de situação. Mas o grande elemento aqui é como você pode entender aonde está alinhado os seus valores, porque para mim sucesso, uma das definições que eu mais gosto é sucesso é você ter orgulho de contar o que você faz no almoço de domingo para sua família sem cortar nenhuma parte. Isso para mim é sucesso. Então, a partir do momento que você começa a cortar, começa a desviar um pouco do assunto, toma cuidado. Olha, uma definição muito boa mesmo. Verdade. Gostei. E o que vocês consideram que são erros crassos? Além de levar, a esposa. E não falar a verdade, né? E não falar a verdade, coisas que já ficaram implícitas. E até tem um ponto antes de passar a bola para vocês, porque também já apareceu diversos comentários lá no Instagram do cara falando, você tem uma habilidade muito bacana, você tem boa memória, né? Você grava as coisas, só que isso vai ser cada vez menos valioso, porque o Google e o ChatGPT tem tudo. Só que eu fico pensando, num papo com o meu entrevistador, ele dá um dado que às vezes eu tenho de cabeça aqui, eu consigo falar o contexto e o cara não tem nada. Ele vai pegar o ChatGPT. Calma aí, rapidinho. Aqui, sobre o seu dado. Então tem coisa que tem que estar na cabeça mesmo. Mas o que seria um erro crasso, na opinião de vocês? Bom, o primeiro, alinhado ao que a gente já falou, é não pesquisar sobre a empresa. É não entender, você chegar lá, operação mãos limpas, não pesquisei nada e vou tentar ir no Somebody Love ali. E aí o excesso de boa comunicação também não vai resolver dentro dessa dinâmica. Esse é o primeiro elemento. Segundo,
Você tem um jogo ali que muitas vezes o entrevistador está te avaliando, é a capacidade da escuta ativa de entender o seu momento de fala e o momento de escutar. Porque tem gente que está tão ansioso de querer falar, de querer colocar, e ele não percebe que ele está cortando o entrevistador, que muitas vezes ele não está respondendo o que foi perguntado. Então, essa é a dinâmica. Também é muito importante como você traz as suas frustrações. Muito já foi falado sobre falar mal do teu empregador anterior. Isso não te ajuda em nada. E não é uma questão de ética, não fale mal. É uma questão de, puxa, o que você traz para você. A partir do momento que você não tem mais link com aquele empregador, em vez de você falar aquela empresa era ruim, olha, para mim, a empresa que funciona é que tem essas características. Então, trazer a responsabilidade para você acaba sendo fundamental dentro dessa dinâmica. E eu acho que para completar aqui, que daria para a gente fazer um podcast só sobre esse elemento, eu acho que é ter muito claro o que você fez efetivamente. O cuidado para não aumentar ou para não inventar. A maior parte das pessoas, não, porque eu fui responsável por esse projeto. Tá bom, peraí, vamos lá. Qual foi sua parte especificamente? Porque a mentira que muitas vezes você pode falar, não, mas só estou dando uma mentirinha, estou aumentando um pouco, é aí o que coloca em xeque a sua credibilidade de todo o resto que você falou. E isso, infelizmente, aqui no Brasil, eu percebo que as pessoas tendem a dar uma aumentadinha. O inglês, Malu, é muito interessante. As pessoas tendem a colocar no currículo inglês técnico. Até hoje eu não entendi o que é o inglês técnico, né? Porque o inglês é básico, intermediário, avançado ou fluente. Então, só para contar... É João Santana? O técnico? Não, mas tem uma que... Não, tem aqueles memes que o cara, que o empregador vai lá, leva o cara para conversar com outra pessoa e fica os dois assim... Mas tem uma, só para dizer o que não fazer, que essa, claro, que é uma situação muito engraçada, mas que aconteceu. Eu entrevistando um executivo, um diretor, e aí chega um determinado momento da entrevista, a gente vai falar inglês. Can you talk a little bit in English? Yes, sure, of course. Né? Até um sotaque meio britânico. E aí quando eu fazia as perguntas em inglês, ele na hora de responder, ele fingia que ia tomar água e respondia tomando água. A primeira vez eu falei, não é possível. Aí eu fiz a outra pergunta, ele... Era técnica. Era uma técnica dele responder. Esse talvez seja o inglês técnico, então também não façam isso. Jesus. E a outra coisa que acontecia muito, você fala inglês, isso entrevista no telefone, a primeira dinâmica. Não, claro, falo. Podemos falar? Claro. E aí a ligação cai. Eu não sei o que acontece com as companhias de telefonia, que quando a gente fala de falar o inglês em entrevista, as ligações caem normalmente. Então, assim, não faça isso. Tá tudo bem, você muitas vezes não falar o inglês, tá tudo bem, e reforça o que você faz. Então, acho que são algumas recomendações muito aqui para as pessoas. Boa. Muito bom. E na sua experiência, Magaldi, porque você já participou da construção de várias empresas, contratou muita gente, demitiu muita gente, mentorou empresários que fizeram o mesmo. Sim. O que você acha que é um grande erro, assim, ou um grande acerto, que uma vez o cara na entrevista virou o jogo? Se é que há uma bala de prata, né? Eu acho que esse insight do Bas é muito valioso. Vamos colocar agora na cadeira de quem está contratando, onde eu estive muitas vezes, né? Eu preciso resolver um problema, né, Bruno? A contratação de um indivíduo, né, ela é via de regra para resolver algum problema, né? Cara, quando você percebe que tem aquele indivíduo que tem as competências técnicas que vão lhe ajudar a resolver o problema e comportamentais que estão alinhadas, a conta fecha. Aí, colocando para o outro lado, é o que você falou, né? Que medida eu me preparo adequadamente para isso, né? E o lance Aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de fazer uma coisa quando está contratando, que é muito comum em outros países, que são as referências, né? No Brasil, poucos indivíduos fazem, poucas empresas até usam as referências, né? Que é pesquisar a experiência anterior do indivíduo, né? Ligar para a pessoa ligar mesmo, para a pessoa. E preferencialmente não só quem o candidato ou a candidata Exatamente. indicou, como você usa do seu networking para validar. Não tem nada de errado em você checar a referência com quem o candidato passou. Mas quando você pega outra pessoa que ele não passou, você faz o check de coerência. Exatamente. E esse é o elemento fundamental. E é claro que organizações como a Ecopage fazem isso porque faz parte até do seu job description quando você trabalha. Mas a empresa mesmo faz pouco, né? E é muito louco. Quem é que contrataria alguém para trabalhar na sua casa ou para cuidar do seu filho sem tirar a referência? Você dificilmente. E já que a gente está falando de contratante, eu vou deixar uma dica também aqui para todo mundo que contrata. Tem uma pesquisa muito interessante de uma pesquisadora alemã
que ela fez o seguinte experimento. Ela filmou as 100 últimas entrevistas de processos seletivos com candidatos diferentes, com 100 candidatos diferentes. E depois que estava filmado, ela se propôs a assistir apenas os 5 primeiros minutos de cada entrevista e dizer se a pessoa seria contratada ou não. Só os primeiros 5 minutos. Qual o percentual de acerto vocês acreditam que ela teve? Eu acho que muito grande. Eu vou chutar aqui que foi muito relevante também. Mas me dá um número. Sei lá, ela acertou 60%? Ela acertou 100%. 100%? Eu ia falar 100%. 90. Com 5 minutos de entrevista? 5 minutos. Olha que Por quê? interessante essa Os nossos dica. vieses cognitivos, o nosso bias que a gente tem, ele faz com que a gente forme a opinião sobre as pessoas muito rápido. E a partir daí é onde vem as armadilhas. Porque é claro que a gente tem experiência e não é que a gente tenha que Nossa, descartar que legal a experiência. essa visão, cara. Então, para dar o contexto no que eu estou falando, uma das grandes estratégias que eu coloco para os executivos quando vou entrevistar, e é o que eu faço, nos primeiros 5 minutos existe uma chance muito grande de você ter formado uma opinião que sim ou que não. Passe os outros 55 minutos confrontando. Se você falou que sim, passe os 55 minutos, por que não? Se você falou não, confronte não, porque sim. Isso é uma forma de você entender se você não está caindo em alguma armadilha do seu viés cognitivo. Muito bom. Porque tem algo que eu aprendi com um grande executivo, eu acho que essa beleza de você ter falado com mais de 10 mil executivos, você lembrar que você tem 2 ouvidos e uma boca, você aprende muito. Ele me falou assim, Baza, não confie em tudo que você pensa. Não é porque você pensa que está certo. Confronte os seus pensamentos. Muito bom. Isso traz algo muito importante para a nossa vida, não só para o profissional. Pô, incrível, cara. Muito bom esse insight. E eu fico até assustado, sabia? Com esse negócio dos 5 minutos. Enquanto você falava, eu pensei em todo mundo que eu entrevistei aqui no Grupo Primo. Em quanto tempo demorou para eu falar, esse cara aqui Da liga, né? é legal. Da liga rápido, e, por né? exemplo, se eu marco um horário de entrevista e o cara chega atrasado, imagino que nessa hora, Eu já disse um não. se os primeiros minutos já são tão importantes assim... E bem de novo, interessante. muitas vezes você vai estar certo. O desafio é essa armadilha nas vezes que estão errado e aí você poderia ter pegado algo que evitaria uma contratação errada. A minha dissertação de mestrado, ela mostrou que uma contratação errada, ela costuma custar de 8 a 18 vezes o salário do profissional. Porque é toda a questão do onboarding, de toda a dinâmica. Então, isso daqui também daria tema para um outro podcast. Então, cuidado da gente acertar nessas contratações.